Boa noite, pessoal. Se eu falar... Consegui comunicar, se não conseguir entender... Tá certo. Vocês estão me estranhando em ver-me novamente aqui? Na quarta fase, nós estávamos... O tema do capítulo são as aflições, né? Na quarta retrasada, dia 3, o João me colocou numa aflição. Quando eu tive que... não sei se substituir é o termo, porque quando substitui é que você está à altura, né? Mas vim falar no lugar da Bruna. E para nós também foi uma aflição, já é a segunda vez. Isso é um fato. Mas eu sou o único que coloca a figura de Jesus quando vem falar aqui na frente. Bom, como todos sabem, né, nós iniciamos os ensinamentos da noite com uma pergunta do Livro dos Espíritos. E nós estamos na parte segunda do Mundo dos Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. Pergunta 138. E a pergunta 138 é muito pequena. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E a resposta dos espíritos foi bem sucinta, né? A resposta é a seguinte: é uma questão de palavras, com que nada temos. Então, ou seja, vocês encarnados aí determinam o significado literal das coisas e começai-vos a entenderdes mutuamente. Eu entendi que Kardec quis perguntar aos espíritos se a alma, né, nesse princípio que ele se refere, assim, se é ela que anima a matéria, né? Nós sabemos que a alma domina, que tudo que a matéria, que o espírito quer e pensa e quer fazer, a matéria executa. Mas tem o princípio vital, que é um fluido que dá vida orgânica para a matéria. Tanto que a matéria sobrevive por certo tempo sem o espírito, apenas tendo fluido vital. O espírito não vive em um corpo sem fluido vital. Então, o que dá o princípio, que dá a animosidade para orgânica é o princípio vital e não o espírito, ou aqui no caso a alma, que é o espírito encarnado. Diferença de alma e espírito, somente nomenclaturas. São a mesma coisa. O espírito está desencarnado e a alma é quando está vinculada a uma matéria. Correto, João? Todo mundo entendeu? Bacana. Então, vamos passar agora para o Evangelho. Que está no capítulo 5, do título Bem-aventurados os aflitos. E caiu o tema para eu falar, causas anteriores das aflições, do item 6 ao 10. No dia 3, eu falei aqui sobre a justiça das aflições. Se eu desempenhei um bom papel, vou resumir aquilo que está na essência dessa lição, que nós vivemos sob a égide, sob os cuidados, sobre a proteção de Deus. Nosso vocabulário, ele é muito pobre para falar sobre os atributos de Deus. Então, o máximo que falamos é: Deus é infinitamente amor, é infinitamente
justiça, é infinitamente tudo, né? Então, se a sua justiça, se a justiça divina é infinitamente perfeita, todas as aflições a que nos acometem, por princípio, tem que ser justa, né? Então, a gente não adianta falar, ai meu Deus, eu não mereço isso, né? Se a gente for pensar que Deus, em sua infinita justiça, é perfeito, tudo que nos acontece só pode ser justo, né? E que resumindo, tudo que nos acomete está dentro da justiça de Deus. Então nós temos que entender isso e aceitar. Só que nós, para aceitarmos isso, precisamos crer na reencarnação. Porque existem fatos que a gente fala assim, né? Como eu disse agora, poxa, nossa, tudo acontece comigo, parece que eu sou uma boa pessoa, mas os fatos acontecem. Então, se eu não crer na reencarnação, fica difícil aceitar as condições que nos acometem, né? Então, é importante ter duas coisas em mente: reencarnação e justiça perfeita de Deus. Tudo isso Jesus já nos trouxe no tempo dele. Só que ele tinha que falar de maneira, né, por parábolas, de maneira meio que disfarçada, porque à época nós, em humanidade, não tínhamos ainda a condição nem intelectual, nem moral de aceitar as coisas, né? Que hoje o Espiritismo veio desacortinar, veio tirar deixar muito explícito a questão da reencarnação, a questão das justiças, que fica muito mais fácil de entender. Na semana passada, a Débora falou sobre as causas atuais das aflições, correto? E ela falou muito bem, deixando claro, primeiro, a diferença entre provas e expiações, né? E como identificar as aflições atuais. A gente tem que entender, né, que quando a gente vai passar por o processo da reencarnação, então é feito lá um planejamento para nós podermos reencarnar, né? Então esse planejamento é feito lá pelos espíritos, né? Com a nossa presença, na maioria das vezes, para acertar o retorno e o caminho a ser percorrido. Porém, quando a gente chega aqui, é envolvido pela carne, tudo muda, né? A gente cai no véu do esquecimento, e aí a gente aflora aquilo que a gente verdadeiramente é. Então, nesse processo, muitos poucos cumprem aquilo que foi programado. Muito poucos, né? A grande maioria de nós, nesse percurso, ele se desvia. E aí onde vai gerando algumas aflições, né? Ou seja, motivos das aflições no futuro, que nós começamos nessa mesma encarnação. E hoje eu vou falar sobre as causas anteriores das aflições. As causas anteriores. Para isso nós temos que crer na reencarnação, senão fica difícil, né? O Evangelho, ele traz muitos exemplos, vários exemplos de situações que nos acometem, que nos atinge, que
que parece ser fatalidade. Nossa, aconteceu, que parece que não tem uma causa, que não tem um motivo, né? E essas situações, parece até que a gente duvida, dá até campo para que a gente duvide até da bondade de Deus, né? Por exemplo, o Evangelho cita a morte das pessoas, as catástrofes naturais, onde desencarna muita pessoa, muita criança, muito jovem, né? Parece que é tudo fatalidade, parece que não tem um motivo para isso. Cita crianças que nascem e só tem sofrimento, são agredidas, enfim, inúmeros exemplos. Pessoas que nascem totalmente debilitadas, que vivem uma vida numa cama, num leito, onde depende, não tem condições de evoluir, onde depende 100% da bondade de terceiros, né? Cita vários exemplos. E a gente começa a imaginar, poxa, são coisas que parece que são fatalidades que eu não tinha como evitar e também não tinha responsabilidade que me levaram a esses fatos, né? Dá essa impressão. E eu me lembrei de um fato, não sei agora se foi o Divaldo ou o Chico que passou. Acho que foi o Divaldo. E ele contou o caso de uma menina, de uma jovem, uma mulher que morreu muito jovem. Morreu jovem e tinha os pais, né? E que passou a ter bastante sofrimento. Foram buscar explicações e os espíritos mostraram a ele o porquê daquilo lá. Que em vidas pretéritas, o casal tinha essa moça como filha, eram da alta sociedade, da aristocracia, tinha bastante dinheiro, e esta jovem começou a enamorar-se com um rapaz negro e pobre. Os pais imediatamente impediram o relacionamento e tomaram todas as providências para que a moça nunca mais tivesse contato com o enamorado. A menina, trancafiada, suicidou-se. Então voltaram nessa encarnação para ela resgatar aquele período que lhe faltou na vida anterior. E o casal que foi o causador, foi o motivo de que a menina se suicidasse, voltou como os pais dela. Eu vou fazer uma ressalva aqui, nem toda o pai e mãe que tem um filho que desencarna muito novo é porque tem comprometimento, nem todos. Aliás, a maioria não tem. A maioria o faz por missão. Aceita o desafio para auxiliar a pessoa. Mas esse é um fato. Então, nós temos aqui a convicção de que foi um resgate do passado, de vidas pretéritas, as causas anteriores a esta encarnação, não é necessariamente a vida da encarnação passada, mas sim, foi lá do passado. Passado assim, imediatamente anterior a essa. É isso que eu quis dizer. Mas que tem sim motivos para que isso aconteça. E não parece um acaso, nossa, a moça morreu? Tem um outro caso, que esse sim foi o Chico. Um menino nasceu totalmente deformado, surdo e cego. Vivia na cama. Chico foi visitar e se penalizou demais com a situação do menino. Ficou muito entristecido. Quando Emmanuel falou assim, você não sabe o bálsamo que é para esse espírito essa matéria. Por quê? Em vidas pretéritas, ele foi um carrasco
para muitas pessoas. Ele foi muito mal, praticou atrocidades com muitas pessoas. Quando ele desencarnou, essa falange de espíritos que outrora foi sua vítima, se transformou em algoz. Ele passou décadas sendo martirizados em sofrimento atroz na mão desses espíritos cobradores. A misericórdia de Deus resgatou ele e colocou ele escondido dentro desse corpo. Então, certamente era um alívio, porque o sofrimento por estar nesse corpo é muito menor daquilo que ele sofria na mão dos espíritos. Então, poxa, ele nasceu assim. Se ele nasceu desse jeito, não teve como praticar o mal para merecer isso nessa encarnação. Mas nas anteriores, sim. Para crermos nisso, precisamos crer na reencarnação. Todas essas aflições sem causa que a gente não consegue identificar hoje, né? Ela não faz sentido se a gente acreditasse que o espírito ou a alma fosse criado no mesmo momento de que a matéria foi criada. Então nós precisamos crer na reencarnação. Porque senão fica difícil você acreditar até na justiça de Deus e na sua bondade. Nós vivemos num planeta, hoje, de provas e expiações, que está mudando para um planeta de regeneração. Mas ainda somos um mundo de provas e expiação. Que é um mundo onde o mal impera. O mal, a maldade é intrínseca nos seres humanos, né? Então, essa condição de um planeta que ainda se encontra atrasado, a sua população ainda atrasado moralmente e intelectualmente, aliado à certeza da pluralidade das reencarnações, ela nos dá a percepção, nos traz a percepção de que cada um de nós recebemos a nossa justa parte. Tá? Então somos um mundo em regeneração, ainda necessitamos da maldade para que faça que nós avancemos, né? Ainda precisamos do mal, ai daquele que praticar, mas ainda precisamos do mal para que a gente consiga avançar. Somos muito imperfeitos ainda, correto? Então, essa maldade, aliado à certeza das reencarnações, nós temos a convicção de tudo aquilo que recebemos nos cabe, né? É para nós mesmos. Nós fizemos por merecer. E Deus, em sua infinita justiça e sábia, ele não tem a intenção de punir. Ele não tem a intenção de castigar. Muito pelo contrário. É uma lição amorosa com o intuito de ensinar. Eu contei na terça-feira a situação da minha sobrinha, que ela era criança e ela tinha uma fissura por tomada. E minha irmã descuidou lá, ela tinha uns 4, 5 anos, 3 anos, enfiou 2 chaves nos buraquinhos da tomada lá e deu um choque violento que desligou o disjuntor. Os dedinhos dela criou bolha, queimou. Então era uma luta para cuidar, para ela não mexer nisso. O dia que ela mexeu, no outro dia eu fui lá, falei, vamos lá, pô. Ela chegou a pôr os bracinhos para trás. Ou seja,
Precisou doer para entender e aprender. Entendeu? Essa é a percepção da justiça de Deus. Nada é para punir, nada é para castigar. Tudo tem um intuito do ensinamento. Porque nós vivemos nesse planeta de provas e expiações, que é um planeta escola, né? Um planeta escola. As aflições, como eu disse no começo, tem alguns espíritos que têm uma reencarnação chamada compulsória. Aquela reencarnação que aqueles espíritos extremamente endurecidos, né, que não abre, que não dá espaço para melhoria, e durante muito tempo assim, então os espíritos têm a permissão de fazer uma reencarnação compulsória nesses espíritos, certo? Então, esses espíritos com essa encarnação compulsória são aqueles mais endurecidos, tá? Mas aqueles espíritos já conscientes da sua inferioridade, conscientes que praticaram atos errados, conscientes que precisam melhorar, tá? Esses sim têm a liberdade de, junto com a espiritualidade, traçar o seu encarne, enfim, toda a sua encarnação, do começo ao fim. Eles têm a liberdade. Até me lembrei agora de um caso da Maíse Braga, que sempre a ouço. Lá em Brasília, no centro que ela frequenta, lá eles têm lugares que eles recepcionam pessoas individualmente. Cada qual vem trazer os seus problemas, falar. E ela recebeu uma mulher que relatou inúmeras aflições, grandiosas aflições, problemas que ela estava atravessando. E a Maíse explicou que aquilo faz parte de um processo, tal, enfim, que provavelmente ela tenha pedido. Ela falou: eu não pedi tudo isso aqui. Eu tenho certeza que eu não pedi isso. Eu jamais pediria isso aí. Enfim, foi a ênfase que ela deu. Maíse conversou certinho. Quando a mulher saiu, a Maíse, que é uma médium, ela ouviu do protetor dela, do mentor dela, falou assim: ela não pediu, mas ela implorou por passar por isso. Mas quando a gente vem, né, esquece tudo, a gente não quer sofrer as consequências dos nossos atos, né? Esse é um fato. Mas nem toda a aflição, nem tudo aquilo que a gente passa, tem como causa uma falta que nós cometemos, né? Como a Débora falou lá na aula dela, pode ser uma prova, né? Pode ser uma prova. O que é uma prova? Vou falar de uma maneira bem sucinta aqui e acho que dá para entender. Aquele que vai passar por uma prova, ele não deve nada. Ele já, neste item, nesse problema, que é um dos problemas que a humanidade tem, um determinado problema ele já não enfrenta mais. Ele já se livrou. Por exemplo, a vaidade. Então a pessoa lá tem um espírito que a vaidade ele já controla, ele não tem mais vaidade. Então ele vem numa encarnação com o intuito de passar por algumas situações que vai mostrar se ele realmente, né, não tem essa vaidade mais, tá certo? E isso também é uma expiação, porque certamente, mesmo ele não sendo mais vaidoso, mas passando pelo processo, ele está melhorando-se ainda mais, né? Então essa é a prova. Agora, a expiação é diferente. A expiação eu pratiquei algo contra um irmão e certamente, para que eu aprenda que aquilo eu não devo fazer, eu vou passar pela mesma coisa. Então eu tenho que ressarcir, eu tenho que acertar essas contas com Deus, com a sua lei, que relembrando, aliás, não é para punir, e sim para ensinar. Então,
A expiação ela sempre serve de prova também, certo? Mas a prova não é sempre uma expiação. Sofrer sem revolta, sem se indignar, sem achar que está passando por um processo sem merecimento, é um indício quando a gente olha uma pessoa, nossa, a pessoa sofre, hein? E é humilde, é resoluta, ela se percebe que não tem revolta nenhuma, apesar de todo o sofrimento, a gente pode entender que essa pessoa está passando por uma prova, que ela pediu para que se provasse. Lembrei de outro caso do Chico passando, viu um mendigo, deixou o grupo que estava, foi lá, conversou com ele, voltou. As pessoas aqui falaram assim, nossa, Chico, o que será que aquele coitado deve ter feito, né, para merecer esta situação de rua? Chico falou assim, pois é, o que me chamou a atenção desse mendigo foi a luz que ele emanava, que eu fui lá conversar com ele e a espiritualidade falou que ele é a última, o estágio dele, a última vez que ele tem a necessidade de encarnar na Terra, ele quis vir provar que realmente tem o merecimento e passou por maestria, passou com louvor. Então não mais vai precisar reencarnar nessa Terra. Então ele era um espírito extremamente já avançado moralmente, intelectualmente, que não vai precisar mais encarnar na Terra, estava passando por uma prova e os outros lá achando que o coitado estava lá espiando, né? Quando a gente sofre com revolta, sofre o tempo todo com reclamação, o tempo todo enfim, revoltado, né? Jorge Elahá também contou uma história de uma mulher que viveu quase a vida toda cega, mas sempre revoltada, sempre reclamando, sempre hostilizando. Quando desencarnou, ainda passou 18 anos no umbral cega. Por quê? Não entendeu que mesmo ela não sabendo por que daquilo ali, é uma causa justa, porque Deus é justo. Então nós temos que, ante as aflições, né, ter paciência, ter submissão, aceitar, pedir forças para atravessar essa situação, mas tendo a consciência de que se nos acometeu, é que de alguma maneira nós merecemos e aquilo vai nos ensinar, vai nos auxiliar em nossa evolução. Nós ainda, pessoal, estamos um pouco longe, né, daquilo que seria o ideal para nos tornarmos bons espíritos, né, boas pessoas. Eu falo nós assim, o planeta, a humanidade, né, que não é só quem está encarnado também. Esses espíritos que se acercam da Terra. Estamos caminhando, estamos evoluindo, tanto que o planeta está evoluindo, né? No começo a gente tinha muita preocupação, quem é que vai ser, né, exilado ou não? Mas hoje a gente vê assim, ó, a maioria de nós não tem maldade no coração, não tem assim desejo de praticar o mal. Isso já é um bom sinal. E eu, por um acaso, achei uma mensagem que nem tem muito a ver com o tema, mas tem muito a ver, às vezes, com a situação da humanidade. E essa situação foi trazida essa citação foi trazida pelo padre Antônio Vieira, e ele disse o seguinte: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais que essa imagem de Cristo crucificado.
Aí houve um momento de, né? Todo mundo ficou pasmado com essa afirmação do padre Antônio Vieira. E ele continuou: diante dessa imagem de Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados é que eu me apequeno, por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas do mundo, aí eu vejo que eu sou nada, que eu valho nada. Gente, é isso aí que a gente tinha a passar. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído. E que essa paz que a gente está sentindo agora, que a gente possa levar até o nosso lar, até o nosso ambiente de trabalho. E a gente consegue fazer isso, sempre estando, na maior parte do tempo possível, em sintonia com os bons espíritos, com Deus. Muito obrigado.